Eu vi algumas iniciativas brasileiras que usaram, por exemplo, um metaverso chamado Avakin Life. Porque ele já é um jogo, já tem gente usando, já tem alguns usuários no Brasil. Cara, todas essas ações são PR stunt. É para ganhar visibilidade na imprensa. Porque assim, ninguém comprou o eletrodoméstico porque viu no Avakin Life. Fato. Quando você tá no Avakin Life, cara, você tá procurando outra coisa, interagindo com as pessoas socialmente. Então acho que um ponto super legal. A base de usuários ainda não é base de audiência para publicidade. Quer fazer publicidade no Brasil? Vai pro TikTok, cara. O custo dele em relação a Facebook, a Google é muito mais baixo e tem 75 milhões de brasileiros conectados todo dia ali. Então assim, quer fazer marketing? Com certeza, e eu tô falando isso para qualquer marca, o TikTok tem muito mais oportunidade do que o metaverso. Isso posto, agora vamos falar um pouquinho sobre investimento. Cara, depois do anúncio do Mark Zuckerberg, o mercado de XR, que são, né, realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, subiu, explodiu. O dinheiro de VC para metaverso foi até fevereiro ou março desse ano. Recordes de aportes, foi dentro das categorias de tecnologia. A frente que mais recebeu grana, e aí é aquilo que eu falo, né? Pô, o Mark Zuckerberg botou o dinheiro dele lá, esse negócio deve ser bom, vou pôr meu dinheiro também. Eles estimam que o Zuckerberg fala em 10 bilhões de dólares da Meta investidos aí. Eles estimam 1 trilhão das outras VCs. Pra você ver o tanto de dinheiro que está indo. Então, assim, o que está dando para ver como mercado, para quem é profissional, por exemplo, da área de game design, que é a parte mais storytelling da coisa, para desenvolvedor de maneira geral, e aí eu acho que isso está assim, né, generalizado em desenvolvimento. Para quem é da área de 3D, que aí pega uma pessoa mais o artista gráfico e design, e quem é arquiteto, porque tem uma parte real estate, né, de desenvolvimento imobiliário, cara, é emprego infinito, cara. Cria um perfil no LinkedIn, escreve desenvolvedor em Unity ou Unity Developer em inglês, é 10 pedidos de sugestões de vagas por dia. Isso é fato. Mas como é que você vê, por exemplo, essa parte de real estate é curiosa. Eu vi algumas notícias e uma delas me chamou a atenção, acho que do Carrefour, que comprou mais de 100 milhões de dólares de terreno. Qual que é o racional que você acha que uma marca tem em relação a isso? Ou é simplesmente 100 milhões de dólares em PR? Cara, é difícil de entender para mim também. Em que sentido? Cara, se a gente estivesse num estágio de maturidade um pouco maior, com o volume de usuários um pouco mais legal, você tinha uma conta de ROI, né? Sim. Então você vai, ROI lá, você faz a conta. Cara, eu vou investir 100 milhões de dólares porque eu vou ter tantos usuários passando aqui na frente. O termo que a gente usa no mercado é real estate, mas assim, esse espaço publicitário tem um valor de branding e de marca que inclusive você pode comparar com outras ações. A questão é que o dinheiro do Carrefour no The Sandbox, pro nível de usuário, o The Sandbox, se você entrar agora lá, vai ter 1.500, 2.000 pessoas conectadas. Dentro de um mês, você tá falando de menos de 50 mil. Cara, 100 milhões de dólares, como é que você vai fechar essa conta, né, cara? Então assim, eu tenho um pouco de dificuldade de achar que não seja algo diferente de PR stunt. E o segundo problema, cara, The Sandbox está no auge. Aqui no Brasil, inclusive, tem 2 parceiros incríveis que estão desenvolvendo para eles. O Brasil é uma fonte incrível de talento para esses caras. Eu não sei se é só o câmbio barato, mas eu acho que a gente tem uma personalidade, uma característica que casa muito com game design. Então, tem os parceiros brasileiros do Sandbox. Mas é o seguinte, será que o The Sandbox vai estar aí em 2024? Em 2025? Em 2030? Exato. Para você comprar o real estate agora, porque você está apostando que em 2030 ele vai valorizar? Fora as big techs que estão investindo bilhões, igual você falou. Que tem muito mais grana que o Sandbox, né? Exato. Então, assim, e agora, cara, o Sandbox e o Decentraland, que são de projetos de criptomoedas, estão com uma queda aí de 70% desde o começo do ano, né? Embora as techs também, né? Tá um ano difícil para todo mundo. Difícil, mas nesse sentido, eu acho uma aposta muito cara, um risco muito alto. Tem uma empresa chamada The Metaverse Group, que é um nome não muito criativo, mas eles juntaram fundos de investimento, pessoas num fundo de investimento, só para comprar real estate. E eles estão investidos e aportados em 15 metaversos diferentes. Cara, pelas contas aproximadas que eu fiz, se eles tiverem o mesmo dinheiro investido em todos, os caras estão 80% abaixo do que eles investiram, cara. Nossa. Como é que você conta essa história para quem investiu, né? Não deve ser uma vida muito fácil, não. Então eu achei essa de comprar terreno no Sandbox, assim, pesado, um long shot, assim, eu não teria esse racional. Eu, por exemplo, eu não tenho R$1, $1, nada investido em terreno em metaverso. Tô explorando, tô usando, tô prestando serviço, atendendo cliente, conhecendo pessoas, mas assim, enterrando capital, não recomendo para ninguém. E como é que você vê essa parte, você falou agora de criptomoeda, assim, o quanto que você acha que o mundo de metaverso depende de criptomoeda, de certa forma, para se fomentar e para crescer? Eu vejo, obviamente, que
tem uma intersecção enorme, né? Porque a gente tá falando de ter uma economia ali naquela outra realidade. Sim. Mas como é que você vê essa relação entre os dois? Cara, eu acho que o breakthrough, assim, a grande impacto incrível que o Bitcoin trouxe para a mesa, e eu vou falar do Bitcoin mesmo, embora tenha quase 10 mil outras criptos, né? Foi a ideia de que a gente não precisa de um órgão regulador ou uma instituição financeira centralizada e que você oficializa o peer-to-peer. Eu faço a transferência direto com um custo de transação baixíssimo. Aí tem todas as discussões se essa é a tecnologia certa, se você tem que mudar de proof of work, proof of stake. Aí tem uma discussão técnica. Mas o ponto é, a gente entendeu, cara, que aquele termo cidadão do mundo dá para fazer ele de verdade. Porque agora eu tenho o espaço físico que é global. Cara, eu entro no Spatial, Coreia do Sul, Bornéu, Inglaterra, Estados Unidos, brasileiros, mexicanos. Então eu tô literalmente no lugar de cidadãos do mundo e esses caras têm que transacionar. Então você ter... E aí eu falo da criptomoeda, mas poderia até ser uma moeda digital, não precisaria ser a descentralizada. Mas uma moeda digital que custa tão pouquinho para eu movimentar para lá e para cá, você viabiliza aquele espaço ser utilizado. Então eu visito bastante galerias, né? As galerias de NFT no metaverso foi uma das primeiras aplicações. Cara, eu consegui comprar o quadro que eu vi dentro do metaverso fazendo uma transferência com o Ethereum pro artista da Cidade do México que tinha pintado, né? Então eu acho que eles não são... E qual que é a vantagem desse tipo de experiência? Porque, enfim, eu estudo muito a arquitetura de blockchain que permite tudo isso. Mas eu sou entusiasta, mas eu não me engajei de comprar, por exemplo, uma obra dentro do metaverso. Não sei se pela minha quantidade de uso que eu tenho lá dentro, enfim, ou coisas do tipo. Mas o que você vê de experiência positiva a ponto de você comprar algo lá dentro? Vamos lá. Eu tenho uma parte minha que quer experimentar, mas por uma coincidência incrível, eu também estou reformando minha casa e eu preciso colocar quadro na parede. E a minha mulher pediu indicação, recomendação. Eu sou um pouco mais afinado com arte do que ela. E aí eu fui procurar opções para colocar na minha parede. Então o que eu estou planejando na minha casa, cara? Uma tela legal, não tão grande quanto essa, um pouquinho menor, mas uma tela legal onde eu vou projetar o NFT e eu fiz uma plaquinha metálica de alumínio onde eu tenho um QR Code, onde a pessoa vai poder vir e checar a propriedade daquele NFT. Não que eu tô querendo vender quadro, não é essa a minha atividade ali, né? Mas eu quis estampar algo na minha parede que fosse um pouco diferente do tradicional quadro.